você não tem mais a loja? A Sossô tá tendo dificuldade por ter estudado inglês nos últimos anos? Vocês pretendem morar novamente no Canadá? Conte sobre o Siso. Já se estabilizou aqui no Brasil? O que ele tá fazendo? Quais os planos para 2024? Os planos profissionais? Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo respondendo perguntas que vocês enviaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me acompanha por lá, já quero te convidar a ir pra lá, dar uma espiadinha, porque lá tem muito conteúdo de família, de moda, de vida cristã, enfim, tem muita coisa lá pra você acompanhar, tá bom? Eu vou tentar não me enrolar, mas antes de tudo já quero te pedir pra vir aqui se inscrever no canal se ainda não é inscrita por aqui. Deixa seu like nesse vídeo se você gostar e o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Sempre fico aqui na primeira hora respondendo os comentários de vocês pra gente trocar ideias, isso é muito gostoso, tá? Então bora lá pra primeira pergunta. A Fabi perguntou: você ainda acha que vale a pena continuar com esse mercado de YouTube e Insta financeiramente? Eu acho que a Fabi perguntou isso aqui porque esses dias eu mostrei lá no Instagram o valor que eu ganho com o YouTube e foi motivo de choque pra muita gente não esperava esse valor, ficou realmente muito surpresa e eu não vou mostrar aqui pra vocês hoje. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo separado contando e mostrando quanto eu ganho aqui com o YouTube, né, pra explicar isso pra vocês, porque é bem complexo e daria aqui um vídeo inteiro só sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse, me contem aqui. Mas respondendo a pergunta da Fabi, eu acho que vale, porque existem inúmeras formas de ganhar dinheiro com a internet, né? Não é apenas com o YouTube, aqui gravando vídeos com o YouTube. O YouTube nos paga através dos anúncios, mas existem inúmeras formas. Você vendendo o seu próprio produto, trabalhando como afiliada, trabalhando com publicidade para marcas. Enfim, existe muita coisa dentro do mercado digital. Então eu acho que vale sim, com certeza, mas você precisa hoje entrar muito mais antenada e muito mais sabendo aquilo que você quer. Não basta ir fazendo, por hobby, por diversão, vamos ver onde isso vai dar. Precisa ter estratégia, precisa entender do mercado digital, porque quando eu comecei, eu ainda não me ligava que as pessoas ganhavam dinheiro com isso, sabe? Hoje todo mundo que entra pra internet, a criar conteúdo pra internet, já sabe que ganha dinheiro com isso, já sabe mais ou menos como funciona, então não dá pra entrar assim meio despretensiosamente, né? Precisa fazer com intencionalidade, com objetivo e com seriedade, colocando como trabalho. A Denise perguntou: você não tem mais a loja? Sim, eu tenho a loja. Pra quem não sabe, eu tenho um e-commerce, uma loja de moda feminina, só que é online, não tem loja física. É a Sotê Store, vou deixar aqui pra vocês. E eu tenho sim a loja. Acontece que agora, no final do ano, a gente deu uma pausa por conta de Natal, Réveillon. E eu ainda tô assim, sofrendo pra voltar ao ritmo, vou confessar pra vocês. Porque até uma pergunta que eu quero responder nesse vídeo é sobre esse ritmo de trabalho. Ano passado, eu tava sobrevivendo, não estava vivendo. E eu tava empurrando muita coisa com a barriga e fazendo muita coisa, eu tava com muitas funções. E esse ano é uma coisa que eu decidi que eu não quero pra minha vida, eu não quero mais viver naquele ritmo que eu estava no ano passado, sem conseguir aproveitar minha família, sem conseguir cuidar da casa, sem conseguir tempo pras coisas que eu gosto. E principalmente sem tempo para as pessoas que eu amo e pra mim, né? Então esse ano eu decidi que eu não queria isso, então eu tô sofrendo um pouquinho pra entrar no ritmo e tomando algumas decisões difíceis. Mas depois, quando eu responder a pergunta sobre metas pra 2024, aí eu falo mais sobre isso, tá? A Lai Soares Dias perguntou: organizar uma viagem sozinhos? Poderia fazer um especial de dicas sobre? Se vocês quiserem, eu posso sim fazer um especial sobre dicas, sobre os lugares que a gente viajou e passou, mas nós não fizemos sozinhos. Na verdade, a gente fez com a Libertour Viagens, que é a agência de viagens dos meus pais. Eles que pegaram ali passagem, enfim, cuidaram dessa parte ali burocrática. Em relação ao roteiro, foi decidido por nós, e o roteiro em si, de onde eu vou, pra que lugar que eu vou, qual restaurante e tudo mais, isso fui eu que fiz, porque é uma coisa que eu amo fazer. Inclusive, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre isso. Eu faço todo um planejamento no Notion, vejo no Google Maps onde que fica tal lugar, o que fica perto, o que tem recomendação. Então, é uma coisa que eu curto fazer, sabe? Então fui eu que fiz. A Lari perguntou: como tem sido a maternidade em meio à mudança pra você? Então, passa muito rápido, mas a gente já se mudou faz 6 meses, né? E no ano passado, é o que eu acabei de comentar pra vocês, eu estava com muitas funções. Voltar pro Brasil foi muito maravilhoso em vários aspectos, por estar mais perto da família e tudo mais, e me possibilitou fazer coisas que eu não tinha como fazer estando fora, como por exemplo, abrir a minha loja, né, a minha loja online, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo.
exemplo, abrir a minha marca. Então isso me possibilitou aqui no Brasil, mas tudo tem um ônus, né? A gente vê o bônus que, nossa, que legal, abriu a loja, vendeu super bem, foi um sucesso, foi muito legal. Mas tem o ônus, que é toda a dedicação, né? É viagem que eu preciso fazer, onde eu vou abdicar tempo com a minha família, tempo com os meus filhos. É viagem que eu preciso fazer para fazer as fotos da marca, para ver fornecedor, sabe? É muita coisa. Então, eu abdico de bastante coisa por conta disso. E tem sido difícil gerenciar a maternidade em meio disso, principalmente por conta de uma mudança que nós tivemos agora esse ano, em 2024, que eu já vou falar pra vocês sobre isso. Então, essa questão da maternidade tem sido um pouco difícil, não por conta das crianças, porque eles estão dando mais trabalho, nem nada disso, eles estão ótimos, estão amando estar no Brasil, mas por conta dessa questão de que são muitas coisas pra administrar, que lá no Canadá parece que eu não tinha tudo isso, sabe? Eu não tinha tanta possibilidade, então não sei se vocês conseguiram me entender. A Vivi perguntou, qual a sua frase de 2024? A minha frase de 2024 é cuidado. Eu quero, não cuidado no sentido de atenção, mas cuidado no sentido de cuidar, zelar pelas coisas que eu tenho, sabe? Zelar pela minha casa, pela minha família, cuidar daquilo que eu tenho, preservar. Essa é a minha palavra de 2024. Eu não quero nada grandioso pra 2024. É até estranho me ver falando isso, né? Porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu sou uma pessoa ambiciosa e eu não vejo ambição como algo negativo, né? Muita gente coloca essa palavra como algo ruim. Eu não vejo assim. Mas eu sou uma pessoa ambiciosa, eu gosto de fazer grandes planos, eu gosto de planejar, estar sempre planejando coisas novas. Mas a minha palavra de 2024 é cuidado, sabe? Eu quero cuidar daquilo que eu tenho. A Kátia, não sei se é assim que fala, ela perguntou, a Sossô tá tendo dificuldade por ter estudado em inglês nos últimos anos? Beijo, um super beijo. Ela não tá tendo dificuldade, foi uma grande surpresa, mas ela foi muito bem, ela tá indo muito bem na escola. Ela é uma menina muito estudiosa, ela é muito inteligente, né? Então, ela é aquela pessoa, diferente de mim, ela é aquela pessoa que ela não precisa gastar horas estudando pra ir bem, sabe? Ela vai, naturalmente ela vai bem, ela consegue prestar atenção na aula, ela consegue, só com o que ela absorve na aula, ela consegue entender, captar o assunto e aprender, sabe? Eu não, eu sempre fui, hoje, adulta, eu sei que eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então hoje eu sei que eu tinha essa dificuldade por conta disso, mas na minha época de escola, eu ia muito bem, eu era uma excelente aluna, mas eu precisava estudar horrores, eu estudava muito, eu passava horas e horas ali nos livros, me dedicando e estudando pra conseguir ir bem, diferente dela. A única matéria que ela tem um pouco mais de dificuldade é português, mas olha como veio o boletim dela. Veio vários 10, veio 2, 9,5, ela tirou, e veio um 8,5 que foi em português. Mas as notas estão excelentes, né? 8,5 é uma ótima nota também. A Pri perguntou, já fez alguma cirurgia plástica ou silicone? Adoro você. Pri, muito obrigada pelo carinho. Eu nunca fiz cirurgia plástica nenhuma. Eu tinha muita vontade de colocar silicone, até eu ver todo esse movimento das pessoas falando sobre a doença do silicone e tudo mais, né? Que tem surgido. E aí me fez parar pra pensar. E eu não descarto uma cirurgia plástica nos seios, né? Eu tenho vontade, mas hoje eu não tenho mais vontade de pôr silicone. Eu tenho vontade de fazer aquele preenchimento com gordura, sabe? Levantar, enfim, algum outro procedimento, mas não silicone. A Tati perguntou, está gostando de empreender? Eu amo empreender, eu tenho um espírito empreendedor nato, sabe? Eu adoro, puxei isso, acredito que da minha mãe é muito empreendedora também, a vida inteira, né? Sempre amou empreender. Mas tudo tem um ônus, né? Que foi o que eu falei aqui antes nesse vídeo. Empreender tem muita coisa boa, tem muita coisa incrível, mas também a gente sempre tem o lado, o perrengue. É muita dedicação, aprendizado, precisa gastar muitas horas ali aprendendo coisas novas. Hoje é domingo, eu tô aqui, ó, gravando vídeo pra vocês e daqui a pouco, quando terminar, eu vou lá fazer um curso sobre algo que eu ainda não conheço dentro de e-commerce que eu preciso aprender. Então tá sendo muito gostoso, muito desafiador e nos tira completamente da zona de conforto. A Geise perguntou, como anda a sua vida espiritual? Ainda é cristã? Geise, eu sou cristã minha vida inteira, eu nunca deixarei de ser. A minha vida espiritual tá bem, graças a Deus. Eu sempre acho que tem como melhorar, né? Que eu tenho como fazer melhor. E esse ano de 2024 eu quero fazer muito melhor. Inclusive, eu já comecei o ano lendo um livro que é devocional, vou mostrar aqui pra vocês, tô gostando bastante dele, que é esse aqui, ó.
Café com Deus Pai. Depois que eu comprei o livro, eu descobri que ele ficou super famoso, que muitas pessoas estão comprando e falando sobre ele, e eu não fazia ideia, eu nem sabia. Eu fui na livraria olhar os livros, que eu adoro fazer isso, ver o que tem de novidade de livros e tudo mais. Vi esse livro aqui, eu amei e comprei, e eu tô adorando. Ele é muito legal. É um devocional diário, sabe? Então eu leio todos os dias, e aí ele sempre indica uma passagem da Bíblia. E essa daqui é a Bíblia que eu uso. É uma Bíblia... Eu tenho outra, mas eu gosto muito dessa daqui. Essa daqui eu acho ela muito legal, assim, a linguagem dela, sabe? Eu entendo muito bem, então pra mim... Essa daqui é a Bíblia, ó. Ela é bem antiguinha, ganhei da minha amiga, inclusive. E aí, um outro livro que eu tô lendo é esse aqui, ó. Mulheres Improváveis. E eu tô amando ele. É um livro cristão também. A pastora é a Viviane Martinello, que escreveu esse livro, né? A autora. E ela é maravilhosa. Tô amando acompanhar. Comecei a ler há pouco, ó. Tô aqui ainda, tá? Li pouquinho. A Jennifer, eu acho que é assim, teu nome é mais complicado que o meu, hein, amiga? Olha que o meu é difícil. Ela perguntou assim: é você mesmo quem edita seus vídeos? Onde? Trabalho impecável. E qual câmera você usa pra gravar? Não sou eu que edito os vídeos, é a Jaque, inclusive está editando. E que legal que você gosta das edições, o trabalho dela é muito legal mesmo, eu adoro. E qual a câmera que eu uso pra gravar? Eu uso a Sony Alpha 6600, que é essa que eu estou gravando agora, e eu uso a Sony ZV-1, que é uma câmera pequenininha. Essa eu uso pros vlogs, e quando é vídeo sentado ou que eu preciso de duas câmeras, eu uso essa câmera Sony 6600 com a lente Sigma 16mm 1.4. Acho que é isso. A Andriele perguntou quais são os meus propósitos com Deus para 2024 e mandou beijos. O meu propósito com Deus para 2024 é intimidade, né? Porque a gente precisa dessa intimidade com Deus para conseguir ouvir Ele claramente, conseguir permitir que Ele haja na nossa vida. E eu tenho uma palavra profética para minha vida, eu sei o que Deus quer de mim, e o que Deus quer de mim é que eu use a minha história para ajudar a curar outras mulheres. Ele quer isso de mim, ele já me pediu isso várias vezes, ele me deu esse público na internet para que eu fizesse isso. E por conta das minhas feridas, por conta de medo, eu acabei não desenvolvendo isso até hoje. E eu já tenho essa palavra profética faz muito tempo, e eu tenho fugido, assim como Jonas, eu tô fugindo do meu propósito. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu estou fugindo do meu propósito. E até acho que foi não foi no livro, foi no Instagram da autora, eu vi uma palavra que ela falou esses dias, e ela falava assim: se você sabe o seu propósito, você precisa agir para que Deus cumpra esse propósito na sua vida. Por exemplo, se você tem uma palavra profética na sua vida, que você vai levar a palavra lá nos Estados Unidos, o que você precisa fazer? Você precisa estudar inglês, né? É isso que você precisa fazer, para que Deus comece a abrir as portas e você possa evangelizar lá. Não tem como você ir lá sem você saber o idioma. Então você precisa fazer a sua parte. Deus não vai fazer por você a parte que cabe a você. E isso me tocou muito, porque é exatamente isso, né? Eu preciso começar a me preparar para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer me usar, Deus quer usar minha história para curar outras mulheres, mas eu não tô me movimentando, eu não tô indo atrás de palavras específicas para mulheres, eu não tô lendo livros específicos voltado para cura de mulheres, e é por isso que eu tô fazendo isso agora, por isso que eu comprei esse livro aqui, inclusive, porque eu fui lá na livraria, tava folheando vários livros, vi esses dois aqui, comprei os dois e já comecei a ler agora em 2024. Então, o meu propósito com Deus em 2024 é intimidade. A Helena perguntou sobre a reforma que eu vou ou iria fazer. Ela pediu atualizações sobre isso e disse que ama os meus vídeos. Muito obrigada pelo carinho. E a obra, em que pé estamos? A gente tá em detalhamento de projeto. Então tá nas mãos da arquiteta para fazer o detalhamento. A gente deu uma pausa no ano passado porque a gente não queria começar a obra no ano passado. Eu sei que é uma obra que vai demorar um tempo para ser concluída. E como a gente ia viajar e passar dezembro praticamente o mês todo fora, iria ficar um mês longe de casa, a gente não queria começar uma obra e parar e depois voltar e tudo mais. Então a gente pausou e resolveu
recomeçar este ano, né? Então, agora tá no detalhamento, daí vai pro orçamento, essas coisas. Não sabemos quando vai começar. Nesse pé que tá. A Ana Paula perguntou: como fez para escolher e montar os looks de inverno da viagem? Onde comprou? Onde buscou inspiração? Ana, tem um vídeo arrumando as malas aqui no canal que eu falo sobre isso. Como que eu faço para arrumar a mala, como que eu faço para montar os looks, onde que eu busco inspirações. Tá bem legal esse vídeo, então depois você vai lá assistir. É o vídeo arrumando malas. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo, tá? A Vânia perguntou se voltar a imigrar pode ser novamente uma opção. E eu já vou aproveitar para responder também essa outra pergunta aqui, que é da Confeitaria Artesanal, que ela perguntou assim: vocês pretendem morar novamente no Canadá? Adoro vocês. Isso não está nos nossos planos. Hoje os nossos planos é de realmente ficar aqui no Brasil e terminar nossa casa, fazer, né, a obra da nossa casa. Não tem planos nem no futuro de a gente imigrar novamente. Não descarto essa possibilidade, eu nunca digo que não iremos. Se tivesse uma oportunidade, a gente iria avaliar, ver se faz sentido, se vale a pena, mas hoje não está nos nossos planos, nós não buscamos isso, entende? A gente já teve essa experiência, foi uma experiência maravilhosa, faria novamente, mas por agora, não. A Marcela perguntou o que a gente mais sente falta no Canadá hoje e se a gente voltaria a morar lá. E o que a gente ama no Brasil e faz com que a gente não pense um segundo em voltar para o Canadá. Bom, em relação à primeira pergunta, o que a gente mais sente falta no Canadá são os amigos, a nossa igreja e, resumidamente, o nosso estilo de vida lá. Quando a gente voltou pro Brasil, a gente voltou porque sentia falta do nosso estilo de vida aqui. E hoje a gente sente falta do nosso estilo de vida lá. E isso é natural, né? Isso é natural porque a gente sabe que a gente nunca vai estar completo. A gente gostava do que nós tínhamos lá, mas a gente sentia muita falta do que nós tínhamos aqui. Dos amigos, da família, das possibilidades. E hoje a gente sente falta também, sabe? De estar lá, mas não tem como resolver esse problema, né? A gente sabe que se a gente voltasse pra lá, a gente sentiria falta do que nós temos aqui. E isso não tem como ser resolvido. Não tem como a gente morar metade do tempo lá e metade do tempo aqui, sabe? Então, simplesmente é isso, né? A vida é o que é e a gente precisa lidar com isso. Em relação à segunda pergunta, ela perguntou, né, o que a gente ama no Brasil e não faz com que a gente pense em voltar. E o que a gente ama no Brasil é o nosso clima, a nossa família, a comida. A gente ama que é o nosso idioma, é onde a gente nasceu, é onde a gente é familiarizado com isso aqui tudo. A gente ama que as crianças tenham a possibilidade de ir na casa dos avós, de passar uma tarde lá na casa dos avós. A gente ama isso. E isso não faz com que a gente não pense um segundo em voltar pro Canadá. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, que saudade, né? Que saudade, às vezes, da nossa casa lá, que saudade dos nossos amigos, que saudade da nossa igreja. Mas não é algo que irá se concretizar, é apenas um sentimento. A Mara Underline Miguel perguntou: conte sobre o Ciso. Já se estabilizou aqui no Brasil? O que ele tá fazendo? E o Ciso, ele tá trabalhando na área dele. Ele começou esse ano, inclusive, ele tava num processo, negociando com uma empresa e tudo mais, desde o ano passado, já faz um bom tempo. E aí eles negociaram e acertaram pra ele começar só em 2024, porque a gente tinha viagem e tudo mais, então a gente resolveu esperar. E esse ano ele começou nessa nova empresa. E ele trabalha na área dele, ele é engenheiro mecânico, então ele trabalha nessa área de metal mecânica, empresa muito grande, que é aqui na nossa cidade, Joinville. Então é isso, ele trabalha na área dele. A Victoria perguntou: com base na sua experiência, o que te chocou com relação à educação, qualidade de vida e preços aqui no Brasil? Vi, então, a gente vive numa condição privilegiada aqui no Brasil, né? A gente tem uma boa qualidade de vida. Então, o que a gente tinha acesso no Canadá e o que nós temos acesso aqui, a gente tem um conforto muito parecido com o que a gente tinha lá, sabe? Então, não tem um choque em relação a isso, mas em relação aos preços, é realmente chocante e preocupante. Então, o meu marido é que faz as compras de supermercado, eu detesto fazer compra de supermercado. Então, ele que vai. E essa semana eu resolvi ir no mercado. Quando eu cheguei no mercado e eu me deparei com um pacote de feijão custando R$12, eu caí pra trás. Tinha mais barato, tinha por R$9,99, mas era um feijão que tinha vários que eram podres, sabe? Que eu não ia poder usar. Aí eu peguei um que era melhor, era R$12. E eu fiquei
chocada. Eu fiquei muito preocupada mesmo, porque eu pensei assim, gente, feijão é básico. Feijão qualquer pessoa precisa conseguir comer feijão, né? Porque a carne é mais cara, mas o feijão, ele tem a proteína necessária, né? Se a pessoa não tem condição ali de comprar uma carne melhor, ela pode comer feijão e o feijão supre isso. Então o feijão é básico, todo mundo precisa conseguir comer feijão, e um pacote de feijão custa R$12. Eu achei muito absurdo, Então, assim, tem várias coisas, né? O custo do mercado aqui é muito caro, o custo de carro é muito caro, o custo de casa em relação a quando a gente morava, antes de a gente ir morar no Canadá, né, 4 anos atrás, o valor das casas triplicaram, sabe? Então, assim, é muito absurdo a inflação no Brasil. São coisas que me preocupam. E parece até besteira, né? Tipo, ai meu Deus, que menina mimada, foi no mercado, viu R$12 o pacote de feijão. Mas aquilo me ativou tantos gatilhos, eu refleti tanto sobre aquilo, que foi me dando uma ansiedade, sabe? Uma coisa assim que eu não tinha fazia muito tempo. Começou a me dar uma ansiedade, eu cheguei em casa preocupada e eu comecei a refletir sobre várias coisas. Foi um gatilho forte pra mim, sabe? Foi um gatilho forte. Fiquei bem preocupada em relação a isso. Mas, como eu falei, quem faz as compras geralmente é o meu marido. Então, desde que eu voltei, eu fui no mercado uma vez ou outra, mas era assim, eu precisava comprar pão, eu precisava comprar, sabe? Coisinhas assim, não de fazer as compras do mês. Enfim, gente, é só uma reflexão, vocês sentem isso todo dia, né? Provavelmente várias pessoas têm essa ansiedade de ir no mercado, ver os preços altos e voltar pra casa preocupada. E por último, a pergunta da Fernanda. Ela falou assim: te admiro por não ter medo de arriscar na vida profissional. Quais os planos para 2024, os planos profissionais? Fer, obrigada, fico muito feliz que você me veja com esses olhos. E uma coisa que eu nunca me esqueço, quando eu tava na escola, uma professora minha tava dando aula e ela contou a história que um casal de amigos criticou ela, porque o filho dela, ele já tinha tentado várias aulas, ele já tinha feito karatê, judô, natação, já tinha feito um monte de coisa, várias aulas de música, e ele sempre fazia, passava um tempo e ele falava, não quero mais, e ele abandonava aquilo ali, ele falava, não gostei, não é pra mim e tudo mais. Até que ele encontrou algo que ele realmente gostasse. Ela foi criticada por isso, né? Falou, teu filho não para em nada, né? E ela falou assim, nossa, olha que legal, olha quantas coisas o meu filho teve a oportunidade de experimentar, quantas coisas ele teve a oportunidade de aprender até chegar naquilo que ele realmente gosta e falar, ok, é isso. E aquilo mudou a chave em mim de uma forma, eu era uma criança, mas aquilo mudou a chave em mim de uma forma, porque na minha casa eu sempre assim, os meus pais me criaram muito bem, né, não tenho nenhum trauma em relação a isso, mas era sempre aquela coisa de, nossa, você entrou, a gente comprou isso, comprou material e tudo mais, agora vai fazer essa aula, agora você vai ficar aí, né? E era isso que eu tinha como ensino. E quando eu vi aquela professora falando isso, virou uma chave dentro de mim, e eu acho que hoje a minha ousadia em arriscar coisas diferentes, não ter medo de errar, não ter medo de não gostar, ou não é nem não ter medo, eu tenho medo, eu sinto aquela ansiedade e tudo mais, mas eu arrisco mesmo assim. E eu acho que essa professora, ela não faz a mínima ideia disso, ela não faz a mínima ideia o quanto ela influenciou positivamente na minha vida, mas essa fala dela, esse ensinamento dela, ficou pra mim pra vida toda. Então eu sou muito grata pela vida dela, eu nem lembro qual é o nome dela agora, mas, enfim, eu fico muito feliz, porque é exatamente isso, sabe? Olha, quando você arrisca e você não deu certo, ou você não gostou, tá tudo bem, pelo menos você tentou. E eu sou essa pessoa que, se eu tenho uma coisa na minha cabeça e eu não tento, eu vou viver a vida inteira pensando naquilo. Então eu sei que se eu não tivesse ido morar no Canadá, eu ia ficar a vida inteira pensando, mas e se eu tivesse ido? Mas e se eu tivesse ido morar lá? Se eu tivesse tido essa experiência, o que seria da minha vida hoje? Eu ia ficar a vida inteirinha pensando. Assim como eu tinha vontade de abrir uma marca de roupas, né, um e-commerce de moda, eu já tinha vontade há uns 3, 4 anos de abrir essa marca. Mas como eu fui pro Canadá, fui morar lá e tudo mais, isso não era uma possibilidade pra mim, sabe? Porque o meu público tá no Brasil, o meu trabalho estaria no Brasil, então eu não teria como fazer toda essa logística. E eu fiquei esse tempo todo pensando, e eu sei que enquanto eu não fizesse, eu não ia tirar isso da minha cabeça. Então eu sou aquela pessoa que tem que fazer, tem que experimentar e falar, ok, gostei, ok, não gostei, ok, isso é pra mim, ou ok, isso não é pra mim. E Deus é lindo, né? Porque Deus me permitiu fazer tudo que eu tinha vontade. Nesses últimos
3 anos, eu fiz várias coisas. Eu dei curso, eu dei mentoria, eu realizei vários sonhos profissionais, fiz coisas que deram muito bem, que me deram muito retorno financeiro, outras coisas que já nem tanto, que eu olhei e falei, isso daí não é pra mim, não gostei. E ele me permitiu viver tudo isso, viver todas essas experiências, para que hoje eu entendesse que tudo o que eu preciso e tudo aquilo que me basta, eu já tinha. Que é a minha família, a minha casa. Então é muito lindo pensar isso, né? Deus sabe, Ele conhece meu coração, Ele conhece a minha alma aventureira, Ele que me criou, né? Ele sabe como eu sou. E Ele sabe que enquanto eu não experimentasse tudo aquilo que o meu coração tinha vontade, eu não ia conseguir enxergar com clareza aquilo que eu realmente preciso, que eu já tinha. Então, esse ano, que perguntando quais são as minhas metas profissionais para 2024, as minhas metas profissionais para 2024 não tem nada de grandioso. Eu não quero fazer nada demais. Eu quero continuar fazendo o que eu já faço. Eu quero continuar gravando vídeos pro YouTube, eu quero continuar criando conteúdos pro Instagram, eu quero permitir que Deus use a minha boca, a minha vida e a minha história para ajudar outras mulheres e outras famílias. E eu quero permitir que a minha vida seja espelho do que Deus fez na nossa vida, sabe? Eu quero que a minha vida reflita Jesus, reflita a bondade de Deus e que a minha história, a minha experiência possa ajudar mulheres a salvar casamentos, a salvar a vida dela, a enxergar a vida com o amor de Deus por nós, sabe? Então esse é o meu propósito para 2024. Eu não tenho planos grandiosos, eu não quero fazer grandes feitos, eu não quero empreender em algo novo ou fazer algo que vai me deixar milionária. Se Deus quiser me deixar milionária, amém, irmãos, tô aceitando, né? Que essa bênção caia sobre mim. Mas se não for, amém, o que eu tô disposta a fazer é o que eu já faço, né? É isso que eu quero pra minha vida, porque eu consegui ver com muita clareza que o que eu realmente preciso e que me faz feliz, eu já tinha o tempo inteiro. E com essa pergunta, eu vou encerrar esse vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado. De novo, não esquece de ir lá me acompanhar no Instagram, né? Eu tô sempre por lá e eu tô postando conteúdos bem legais em relação à família, em relação a autocuidado, amor próprio, moda, que eu amo moda, vocês sabem disso, né? Então não vou jamais abandonar esse lado, né? Que eu gosto tanto, que eu tenho conhecimento. E vai lá me acompanhar, não sai do vídeo sem deixar o like também, que é super importante. Deixa seu comentário, vamos conversar de uma forma saudável, né? Vamos conversar, trocar ideias, isso é sempre muito legal, eu gosto muito. E se inscreva se ainda não faz parte aqui da nossa grande família. Super beijo, fiquem com Deus e tchau!